sol, até o sol é brasileiro. Em 1872, a convite da Associação Comercial da Bahia, Dom Pedro II colocou a primeira pedra desta coluna, em homenagem aos mortos na Guerra do Paraguai. Concluído 2 anos depois, o monumento recebeu o nome de Riachuelo, em memória de uma das batalhas. Proclamada a República em 15 de novembro, os baianos cogitaram resistir e até promover a separação da província. A adesão da Bahia aconteceu 3 dias depois, neste lugar, ao som da Marselhesa, interpretada por uma banda militar. O Marechal Hermes da Fonseca, irmão do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, era o chefe militar da Bahia. Apesar dos laços de sangue, em um primeiro momento, o Marechal Hermes se aliou ao presidente da província, Almeida Couto, e à Câmara Municipal, na defesa da monarquia. Mas o movimento começou a perder sua razão de ser com o embarque da família imperial para a Europa, rumo ao exílio. Amargurado e doente, Dom Pedro falecia em Paris 2 anos depois. Manuel Vitorino assumiu o governo da Bahia no lugar de Vigílio Damásio, que há 5 dias havia sido empossado pelos militares. No Rio de Janeiro, capital do país, o baiano Rui Barbosa é nomeado para o Ministério da Justiça e, mais tarde, passou a acumular também a pasta da Fazenda. A República ganhava uma bandeira com o lema Ordem e Progresso e seu hino nacional. Mudava a letra, mas permanecia ainda a antiga música do Império. As grandes secas que assolaram o Nordeste a partir de 1877 provocaram a migração de milhares de retirantes. Neste quadro de miséria e abandono surge o messianismo. Beatos que se diziam enviados de Deus passam a pregar pelos sertões da Bahia. Um desses beatos, o cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, se estabeleceu na região de Itapicuru, construiu e reparou capelas e cemitérios. Os padres cediam o púlpito das igrejas para sua pregação. Mas a pressão dos grandes proprietários levou Antônio Conselheiro a fixar residência na antiga fazenda Canudos, chamada por ele de Belo Monte. Ali construiu uma nova igreja, onde continuou a pregar o evangelho. Condenava o casamento civil e anunciava o fim do mundo. Em pouco tempo, o povoado já tinha 5.000 casebres, onde moravam 30.000 sertanejos. Para o sofrido povo do sertão, Canudos era como um paraíso na terra. Durante 25 anos, o cearense Antônio Vicente Mendes Maciel perambulou pelos sertões da Bahia. Construiu capelas, cemitérios e tanques d'água. Também esta vila, incendiada pela guerra e que agora está sob as águas. Expedições militares chegaram a Canudos para acabar com o chamado reduto monarquista. A morte do comandante Moreira César provocou excessos de ambos os lados. Sob pressão dos republicanos, o governador Luiz Viana enviou novos reforços, mas os sertanejos resistiram. Neste barraco, o cronista Euclides da Cunha testemunhou a destruição do arraial, o sangue se espalhando pelas terras áridas do sertão. Tudo foi destruído. Prisioneiros eram degolados e outros famintos transferidos para a capital. Sob as ruínas do povoado jazia Antônio Conselheiro. A lembrança do triste episódio ultrapassou as fronteiras do Brasil e foi eternizado no romance do escritor Mário Vargas Llosa. Numa casa como esta, do outro lado da rua, nasceu Rui Barbosa, o baiano mais admirado em vida em todos os tempos. A residência foi reconstruída e transformada em museu pela Associação Baiana de Imprensa. Aos 12 anos, Rui Barbosa surpreendia os mestres do ginásio baiano pela sua inteligência. Aos 16, já cursava a Faculdade de Direito, em Recife. Quando volta a Salvador, se torna redator-chefe do Diário da Bahia e ingressa no Partido Liberal. Anos depois, chega ao cargo de diretor do Jornal do Brasil e se faz dono do jornal A Imprensa. Em 1889,
pregou a revolução pelos jornais. Proclamada a República, foi convidado para ser ministro da Fazenda, acumulando também a pasta da Justiça. Se demitiu mais tarde e, no governo Floriano Peixoto, partiu para o exílio. De volta ao país, brilha como embaixador do Brasil na Conferência de Haia. 3 vezes candidato à presidência da República, não soube conduzir seus interesses e reunir alianças que o levassem à vitória. Ao morrer, em 1923, admiradores e até inimigos se renderam à grandeza de sua obra. O assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, em agosto de 1930, provocou manifestações e acelerou os planos para uma revolução militar comandada por Getúlio Vargas. Em outubro, a revolta explodiu no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e logo chegou à Bahia. 2 semanas depois de iniciado o movimento, as tropas do coronel Horácio de Matos desembarcaram no Porto de Salvador. Iriam enfrentar as brigadas do tenente Juraci Magalhães, que avançavam sobre a Bahia. Juraci foi instruído a quebrar a resistência das forças governistas que se organizavam no estado e que se renderam após a deposição do presidente Washington Luiz. A Revolução cogitou nomear o arcebispo Dom Augusto Álvaro da Silva como interventor da Bahia, mas escolheu Leopoldo Amaral, substituído mais tarde por Arthur Neiva. Depois da posse de Getúlio Vargas como presidente da República, o general Raimundo Barbosa foi nomeado governador interino da Bahia. Enfim, ele é substituído por Juraci Magalhães, que aos 26 anos de idade assumiu o estado como interventor e governador durante 9 anos. Juraci Magalhães é o único dos tenentes da Revolução de 30 ainda vivo. Perseguido pela polícia em 1928, Lampião cruzou São Francisco e se escondeu com apenas 5 homens nestes sertões da Bahia. Aqui encontrou o amor de sua vida, Maria Bonita. A polícia pernambucana montou uma barreira em torno do rio para impedir a volta do cangaceiro. Mas Virgulino Ferreira da Silva, durante meses, só se ocupou em recompor seu bando e planejar novas ações para consolidar o seu poder no cangaço. Finalmente, Lampião reaparece em Euclides da Cunha para extorquir fazendeiros da região. A miséria e o abandono entranhados nas caatingas facilita a prática de assaltos e chacinas por todo o sertão da Bahia, que já era sua base de operações. Lampião conhece então Maria Bonita, se encanta com seus olhos azuis e aos 20 anos ela passa a ser a primeira dama do cangaço. Outras mulheres se incorporam ao bando enquanto o governo anuncia recompensas pela captura do cangaceiro. Depois de muitas fugas, soldados alagoanos descobrem Lampião escondido na fazenda Angicos, em Sergipe. Pego de surpresa, ele morre ao lado de Maria Bonita e de outros 12 integrantes do bando. Era o fim do rei do cangaço e o início de uma lenda.